Sejam bem-vindos e vamos então a mais um estudo. Usar crucifixo é pecado? Isso pode trazer maldição para sua casa? O crente pode fazer o sinal da cruz? É isso que vamos ver nesse vídeo aqui. Não é para ofender a Igreja Católica e nem os membros da Igreja Católica. É mostrar o nosso ponto de vista acerca disso com fundamento bíblico. Nada de ataque a nenhuma religião. Em Deuteronômio 7 e verso 26 está escrito assim: Não meterás abominação em tua casa, para que não seja anátemas, é maldito, rejeitado, assim como ela, assim como aquilo que é abominação. Dentro do seu contexto, esse versículo se refere ao ouro e à prata que adornava os ídolos dos cananeus. Não era para os judeus terem essas joias preciosas na sua casa. Mesmo os judeus, não usando aquilo como idolatria, como usavam os cananeus, mas era algo que foi vinculado à idolatria. Então fica claro que tudo aquilo que é vinculado ao pecado, não podemos ter em casa. Seja o pecado de idolatria ou qualquer outro tipo de pecado. A pessoa, quando fica crente, ela tem que jogar fora tudo aquilo que era vinculado ao pecado. CDs de cantores de rock, de músicas mundanas, devem ser jogados fora. Roupas sensuais, pecaminosas, a mulher tem que se desfazer disso. Tudo que tinha parte com o pecado, que era vinculado ao pecado, deve se desfazer. A pessoa deve ficar longe daquilo que possa levar ela ao pecado, e bem como outras pessoas também. Paulo disse para se abster da aparência do mal. Tudo aquilo que possa levar a pessoa ao pecado, ou possa tentá-la, deve fugir. Usar crucifixo. Não temos nenhum argumento bíblico para dizer que seja pecado. Não temos argumento bíblico para isso. Até porque a Bíblia nunca citou crucifixo, mas ela pode levar ao pecado. Isso é algo desnecessário. Isso identifica a pessoa com o catolicismo. Para alguns crentes que vissem outro crente usando crucifixo, seria escândalo, e para outros seria pecado. É um objeto diretamente ligado ao catolicismo. Paulo disse em Romanos 14, verso 21, Bom é não comer carne, nem beber vinho, e nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Podemos usar esse princípio para dizer que tudo aquilo que causa escândalo ou divide opiniões, o correto é não fazer. Por isso que eu disse, usar o crucifixo em si não é pecado, pois nem ao menos isso existe na Bíblia, mas pode levar a pessoa, o evangélico no caso, pode levá-lo ao pecado devido ao escândalo que ele vai causar, a divisão de opinião desnecessária, a um debate desnecessário. Imagine chegar de crucifixo na igreja. Alguns vão ficar escandalizados e aqueles que são conservadores vão dizer que você está pecando. Pode dividir opiniões. Então o correto é não usar. E nem mesmo ter em casa. Objetos de dupla utilidade ou para mais de uma utilidade, não existe problema. Eu já disse isso várias vezes aqui no canal. Por exemplo, a vela branca. A vela branca era muito usado. Nós também tínhamos aqui em casa, guardado, para que se um dia a luz desse um problema na luz e a luz caísse, usava a vela para clarear até que a luz voltasse. Então nós também tínhamos esse costume de ter uma vela guardada. Hoje eu acho que nós já perdemos esse costume.
Então hoje aqui em casa, se a luz acabar, ficaremos no escuro. A fita vermelha que seja. Fita. A fita é usada para fazer simpatia. Da mesma forma que a vela é usada para fazer simpatia e saravá. A vela branca pode ser usada para fazer feitiço, para fazer simpatias e para clarear quando a luz acaba. E a fita serve para amarrar o cabelo. Mas alguns usam como superstição, que amarram no carro, né, para espantar olho gordo. Outros usam para fazer simpatia. Outros usam para fazer saravá. Então são objetos que têm mais de uma finalidade, não essa para fazer a coisa errada. E já o crucifixo. Qual é a utilidade que ele tem na sua casa? Uma vez que você não usa. Uma vez que você é de uma religião que não usa isso. Será se está vinculado ao pecado? O que você acha? O crucifixo tem apenas uma finalidade. Objeto de finalidade única e que esteja vinculada ao pecado não pode ter em casa. Como imagens de divindades, de pessoas que morreram e dizem que virou santo. Daí fizeram uma imagem dessa pessoa e fazem orações para essa imagem, né, que representa a pessoa que virou santo, e pedem intercessão a ela. Pede bênçãos. Essa você não pode ter em casa. Por exemplo, o Buda. O Buda é uma divindade. Você não vai ter o Buda em casa. Anjos também, imagens de anjos, né, onde fazem pedidos para o anjo. Pessoas que morreram e agora alegam ter virado santo, e os vivos fizeram uma imagem dela e fazem pedido a ela. Não pode não. A minha mãe, quando ela se converteu ao cristianismo há quase 40 anos, ela mandou eu quebrar as imagens que ela tinha. O que não podia era ter contado para os outros. Os vizinhos ficaram sabendo. Então o correto era ter destruído em silêncio, né? Mas eu era criança e ela não tinha maturidade nenhuma, não tinha sabedoria, né? Naquele tempo. Agora hoje, se você tem uma imagem que não pode ter e você está assistindo esse vídeo aqui, dê um fim, mas não conte para a vizinhança inteira, né? Não precisa disso. Deus sabendo é o suficiente. Ou então os irmãos da igreja ficar sabendo também não tem problema. Mas devemos respeitar as outras religiões, independente de qual seja. Respeito está em primeiro lugar. Respeito. Respeitar não é aceitar. E o sinal da cruz? Fazer o sinal da cruz não é necessário. É coisa que identifica a pessoa também com o catolicismo, pois é algo católico. Existem inúmeras razões por que não fazemos o sinal da cruz. A maior dela é que isso não existe na Bíblia. Se alguém perguntar para você por que você não faz o sinal da cruz, ao mesmo tempo você pergunta por que você faz o sinal da cruz. Eu não faço porque não existe na Bíblia. E você faz por quê? Isso é uma tradição católica. E ao mesmo tempo desnecessário. É um tipo de ritual que não existe na Bíblia. Então é algo desnecessário. O sinal da cruz também é usado como um ritual de superstição por alguns. Não estou dizendo que os católicos fazem isso todos, né? Como se fosse um ritual de superstição, de proteção. Não. Por exemplo, quando alguém passa na frente de uma igreja ou de um cemitério, alguns fazem o sinal da cruz. Mas qual é a finalidade? Com certeza é um ritual e a maioria das pessoas que fazem isso, nem sabe por que está fazendo. Se pedir para ela explicar, ela nem sabe. Outra razão por que não fazemos o sinal da cruz é porque não tem nenhum valor espiritual. Não traz proteção e nem nada. Quem tem comunhão com Deus já está protegido. O salmista diz que os anjos do Senhor acampam ao redor dos que os temem e os livra de todo mal. Tem que ter temor de Deus, obediência. Já é suficiente. A obediência a Deus é a base de tudo e suficiente.
Tudo que for feito sem obediência não tem nenhum valor. Então é isso aí. Se gostou, dá um joinha para ajudar na divulgação. Se não é inscrito, se inscreva. E até o próximo.